Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, acompanhando esse estudo sobre santidade, o desafio da santidade, o módulo 3. E hoje nós vamos iniciar a sétima parte, a última parte do nosso estudo. E nessa sétima parte, nós vamos ver a questão da pureza do coração, da importância desse item nesse processo de santificação e de aproximação de Deus. Essa aproximação a gente está se referindo à intimidade. E nós vamos fazer uma pequena introdução e depois nós vamos entrar propriamente no estudo 21 que nós vamos ver hoje, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar clara é que é possível andar nesta terra onde nós estamos de uma forma pura diante de Deus. Porque se isso não fosse possível, a Bíblia não traria uma insistência nesse sentido. Por que é possível? Porque Jesus já pagou o preço na cruz. Agora o Espírito Santo pega a vitória de Cristo na cruz e aplica na minha vida, na vida daquele que crê. É o Espírito Santo que é a garantia dessa possibilidade. Não é na minha força, mas sim pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E em cada geração, Deus tem um remanescente fiel, Deus tem um remanescente que levanta o testemunho na terra. Ele sempre tem, ele sempre terá. Então, isso é algo que é garantido pelo próprio poder de Deus. E existe uma coisa também importante, que todo aquele que está aliançado com o Senhor Jesus Cristo e que teve o seu espírito regenerado, aí vem a nova criação, ele procura a santidade. Ué, por que será? Porque a inclinação da nova criação é a santidade de Deus, segundo o padrão que é o Senhor Jesus Cristo. É da natureza da árvore, a árvore da vida, que agora está plantada dentro de mim. Então, seria estranho se eu dissesse que nasci de novo e não me interessasse pela santidade. Aí seria uma contradição. Mas não é isso, não é essa a realidade da nossa salvação, ok? E existe um versículo ali no final do livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículos 10 a 12, que diz o seguinte: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O próprio Senhor está nos alertando que o tempo está próximo e que a sua vinda acontece brevemente. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, meu galardão, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Ou seja, nós estamos na trilha, no caminho da santificação. E o interesse, a inclinação por isso vem da nova criação que está dentro de mim. A semelhança com Cristo, que é o objetivo do trabalho do Espírito Santo. Ok? Feita essa introdução inicial, então vamos entrar no nosso estudo de número 21, a pureza de coração, a visão aberta.
aqui nós queremos relacionar a pureza do coração e visão aberta. Visão aberta do reino de Deus, do reino espiritual de Deus, da dimensão espiritual da nossa vida cristã. Isso está ligado à pureza de coração. Tudo anda junto e nós temos que entender a importância disso. Primeira coisa, o entendimento espiritual, a revelação espiritual das coisas de Deus está fundamentado num coração puro. Para que revelação para quem tem um coração sujo? Não teria sentido. Então a revelação vem para quem está no caminho da santidade, no caminho da santificação, a purificação do seu coração, da sua vida, e Deus vai acrescentando a revelação sobre aquele vaso. Mas um vaso sujo, cheio de impurezas, ele não precisa de revelação, ele precisa de correção. É diferente, ok? E tudo aquilo que a gente vê, a leitura que a gente faz daquilo que vê, tem a raiz nessa pureza de coração. A pureza de coração é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Santificação progressiva. Trabalhando a limpeza, a edificação da nossa alma, para que ela não seja um obstáculo ao nosso espírito recriado, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito recriado, e dali ele quer governar a nossa vida segundo o padrão do céu, mas a nossa alma sempre se levanta contra, então ela tem que ser trabalhada, e Deus precisa libertar a minha vontade, a possibilidade da minha escolha ser uma escolha legítima, alinhada com o reino de Deus. Deus não perde tempo, Ele sabe o que tem que fazer. E a minha visão clara das coisas espirituais, de entrar na dimensão do Espírito, depende da pureza desse coração. E eu tenho usado uma frase, tenho repetido essa frase várias vezes: uma fé inabalável em um coração puro. Não é isso que nós temos dito? Uma fé inabalável em um coração puro é o que nós estamos necessitando na nossa vida cristã. Primeira coisa, nós precisamos ter um entendimento da revelação que vem do trono de Deus. Isso fala de um desembaraço na nossa vida, no nosso coração. Essa coisa da hipocrisia, da dissimulação, coisas estranhas dentro de nós que nos afasta do caminho da santidade, do caminho da intimidade, do caminho da revelação. Então, é uma questão de consciência. Eu gosto muito daquele versículo quando Paulo diz que eu procuro, eu me esforço para ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Consciência limpa. É o nível mais profundo de santificação, porque a santificação do corpo, dessas coisas naturais que muitas vezes acabam atrapalhando a nossa vida cristã, esse é o primeiro nível. Mas o nível da consciência, da pureza da consciência diante de Deus, é o nível mais profundo da nossa intimidade com o Senhor. Porque aquilo que é pecaminoso, aquilo que é carnal, aquilo que é mundano, na presença de Deus não permanece, é o obstáculo. Então, esse nível da pureza interna é o nível que o Espírito Santo quer atingir
na nossa vida. Por quê? Quando eu me aproximo de Deus, não há nenhuma acusação, não há nenhum impedimento. É como se o meu coração estivesse escancarado para receber a revelação de Deus. Não tem nenhuma coisinha ali me prendendo, sutilezas, coisas bem íntimas, coisas que estão lá no profundo da minha alma, não é? E eu me escancaro diante de Deus para receber a sua direção, a sua capacitação. E o que representa essa visão clara das coisas espirituais? Aqueles seres viventes lá ao redor do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seres viventes com olhos em todas as dimensões, enxergando claramente em todas as direções. É a analogia que a gente faz aqui do trabalho que o Espírito Santo tem na nossa vida. Ok? A intimidade, a maturidade tem a ver com essa consciência limpa diante de Deus. Bom, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo trabalhando na sua vida. E o objetivo do Espírito Santo é trabalhar essa pureza na nossa vida. Mas não é uma pureza externa, aquela que é a aparência para o outro ver. Não, é para Deus. Então tem que ser mais profundo, lá no âmago do nosso ser, para que a gente possa ter uma relação de intimidade com o Senhor, uma visão aberta, uma visão ampla, uma visão clara das coisas espirituais. Aí a realidade daquilo que a Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo, uma mente pura, uma mente santa, uma mente totalmente linkada com o reino de Deus. Então você vê que é mais lá dentro, no nível da alma, uma limpeza total, para que o meu espírito recriado seja realmente a instância que governe a minha vida através da direção do Espírito Santo. Ok? E só o Espírito Santo pode fazer essa obra tremenda na nossa vida. Sabe por quê? Quanto mais profundo o trabalho de Deus na nossa vida, mais Deus vai mexendo nas minhas motivações, nos meus interesses. Porque antes de fazer qualquer coisa, Deus olha para a motivação do meu coração. Por que eu estou fazendo aquilo? Qual o objetivo? Qual a intenção? Para quem é a glória? Ok? Então Deus tem que trabalhar bem lá dentro, bem lá no mais íntimo do nosso coração. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu desejo a pureza do próprio Senhor na minha vida. E não tem como você se aproximar de Deus sem ser impactado por Ele. Porque Deus é santo, trevas nenhuma pode subsistir na presença da glória, do Shekinah de Deus. Somente aquelas coisas do Espírito é que permanecem na presença de Deus. Por isso que o Espírito Santo tem que fazer um trabalho tremendo na nossa vida. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais consciente eu vou ficando de que Deus é a verdadeira fonte de tudo o que concerne a vida plena, a vida abundante. Ele é a fonte inesgotável dessa eternidade na minha vida. É nesse nível, é para esse nível que o Espírito Santo está trabalhando o corpo de Cristo, a igreja na terra. Porque nós vamos morar
no céu, nós vamos morar com o Senhor no céu, nós vamos ver o Senhor face a face. Então essa existência que nós temos aqui na terra é um treinamento para a nossa vida, ok? É uma pedagogia do Espírito Santo na nossa vida. E olha, uma pessoa que Jesus elogiou, já de cara, Natanael, lá em João 1,47. Porque Jesus olhou para o coração daquele jovem e não viu hipocrisia, não viu fingimento. Viu um coração sincero, transparente, faminto das coisas de Deus. E Jesus elogiou essa qualidade. E essa qualidade é a qualidade de um coração puro. Um coração puro começa com a humildade, começa com a sinceridade, com a transparência, aquilo que é genuíno, aquilo que é autêntico, aquilo que é espontâneo. É isso que a gente vê em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um coração que Deus planejou, né? É o coração do adorador. Davi tinha problemas? Claro que tinha, mas ele tinha um coração. E a partir do momento que você tem um coração do jeito que Deus quer, Deus trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Mas como é que Deus vai trabalhar um coração impuro, profano, rebelde, obstinado? Não dá, né? Foi o que aconteceu com Saul. Não dá para trabalhar com um coração rebelde. Mas um coração puro, ele procura luz, ele procura revelação, ele procura intimidade com Deus, e aí Deus pode trabalhar. Pode ter problema? Claro que pode, mas não é isso que impede o trabalhar do Espírito Santo. A gente precisa começar a entender a maneira como Deus trabalha. E essa questão do ego na nossa vida tem que ser muito bem trabalhada, porque senão a gente vai ter problema, a gente não vai conseguir andar com Deus, a gente não vai se ajeitar com Ele e a coisa vai pegar. Porque Deus, Ele trabalha o caráter, Ele trabalha o nosso ser o tempo todo, e eu tenho que ter uma postura proativa, de abertura, de quebrantamento, de genuíno arrependimento, para que Deus possa trabalhar a qualidade espiritual do meu coração. Então, e essas pessoas que têm esse tipo de coração, é que Deus vai trabalhar uma visão aberta das coisas espirituais, sonhos, visões, anjos, Deus falando, você ouvindo, porque Deus sabe que pode confiar revelações importantes para aquela pessoa que tem aquele tipo de coração. Mas aquele que não tem, Deus tem que trabalhar primeiro o caráter, Deus tem que ajustar primeiro o coração, para então abrir a visão. Não tem visão aberta, visão clara para quem tem um coração impuro. Não dá, porque aí Deus estaria colocando em risco aquela pessoa por causa do juízo. Não tem como. A gente tem que entender que Deus trabalha com seriedade e com cautela. E um coração embotado não consegue entender as coisas espirituais. Uma mente cauterizada, uma mente dominada pela iniquidade, pela carne, pelo espírito do mundo, ela não consegue entender as coisas espirituais. Então Deus tem que fazer uma revolução interna para que a nossa mente se abra, para que a nossa visão se abra e a gente consiga entender as coisas espirituais. Às vezes a pregação é lançada, só alguns que entendem, os outros ficam boiando, ficam questionando, ficam duvidando, ficam criticando, ainda não chegou no nível de um coração puro para receber a semente da revelação do Espírito.
E essa atitude de procurar um coração puro é uma atitude minha, de discípulo de Cristo, de sede, de fome da minha parte com relação às coisas de Deus. Então, nós temos que tomar uma atitude de buscar a Deus de todo o coração, para que o nosso coração, sabe, toda aquela idolatria, aquelas cadeias, aquelas fortalezas que ficam impedindo, embaraçando o meu caminhar cristão, Deus tem que destruir tudo isso, mas eu tenho que me apresentar no altar. Eu tenho que me apresentar no altar para que Deus faça a obra, ok? E quanto maior a visão em aberto de Deus na tua vida, maior a quantidade de milagres na tua vida e através da tua vida. Quanto mais eu conheço Deus, maior o poder de Deus na minha vida. E aí eu chamo a atenção para a questão do ministério, não só da vida cristã normal, que já é normal a questão do milagre, mas no ministério a questão do milagre, ela é essencial. Por quê? Porque o milagre chama a atenção do mundo para Deus. Nós temos que entender isso. Foi assim que Deus sempre trabalhou. O milagre chama a atenção do homem. É como uma luz que ilumina as trevas, chama a atenção. E aí o homem se volta para Deus, para ouvir a palavra da salvação, para conhecer as profundezas de Deus, para conhecer a realidade espiritual do céu. O milagre é o começo, não é? E Deus sabe que tem que ser assim, porque para trabalhar com o homem no pecado, na incredulidade, tem que ser assim. Ok? E quem é inteligente não precisa nem esperar pelo milagre, já corre atrás de Deus porque sabe que Deus é a fonte do milagre. Mas Deus é longânimo, Ele tem muita paciência e Ele sabe como trabalhar. Uma coisa é importante: quem tem visão em aberto enxerga a realidade espiritual das promessas da palavra de Deus, e quem enxerga a realidade espiritual das promessas toma posse e experimenta a boa, a perfeita, a santa, a agradável vontade de Deus, que é um milagre que só Ele sabe fazer. Não é no meu esforço, mas é pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Agora, eu não conheço as promessas, que esperança que eu posso ter no meu coração, esperança que alimenta a minha fé, que traz ousadia no meu coração. Como é que eu vou experimentar? Está entendendo? Tudo começa pela palavra. A palavra tem que estar enraizada dentro de mim. Eu tenho que estar grávido da palavra de Deus, das promessas da palavra de Deus. Aí a minha boca, a minha visão, o meu olhar, o meu ouvir, ele está todo alinhado com o sobrenatural. Mas se eu ficar olhando para as circunstâncias, bom, aí eu vou ficar enredado no problema, procurando uma solução natural, racional para o problema, quando na verdade a solução para o problema é um milagre. É isso. E é isso que glorifica a Deus. Vamos sair da incredulidade, vamos orar como aquele homem, né? Senhor, eu creio, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Trabalha a sensibilidade do meu coração para que eu possa tomar posse de todas as promessas e viver winner, viver em vitória o tempo todo. É isso, é uma atitude, é um exercício, é uma prática, e quanto mais eu pratico, mais a glória de Deus resplandece na minha vida. Ok? Encerrando então o nosso estudo de hoje, não se esqueça, intimidade gera pureza, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha vida é transformada e mais eu atraio o poder de Deus
na minha vida e através da minha vida. Aí eu vou encontrar sentido, propósito, utilidade na casa de Deus. Aí Deus vai me usar para abençoar os meus irmãos, para abençoar aquele que está lá na rua, lá fora. Aí o espírito de ousadia, de poder, de intrepidez toma conta da minha vida e eu vou pregar o evangelho lá na rua, para as pessoas que estão perdidas, que não tem para onde ir, não tem esperança, não tem descanso, não encontram sentido para nada, estão ali debaixo de prisões demoníacas. Não tem uma técnica, uma solução assim, não é um comprimido que você toma e de repente a sua vida muda. Não, é um exercício de coragem, a coragem que só o Espírito Santo pode trazer na minha vida, porque aí Deus vai abrir a minha visão das coisas espirituais e a minha vida ganha propósito, ganha utilidade. Sabe o que significa propósito e utilidade? Abençoar a vida do outro, seja lá quem for. É um milagre, o outro está precisando de um milagre, assim como eu, e eu sou um instrumento para Deus levar o milagre na vida do outro. Então, aquela realidade sobrenatural da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, vai começar a acontecer na minha vida e na tua vida. É isso que Deus está buscando em mim e em você. Deus quer que nós sejamos uma bênção na terra, gloriosa, uma bênção gloriosa. Só o nome dele será exaltado, ok? Pense nessas coisas, medite nessas coisas e tenha coragem de buscar a Deus de toda a intensidade do teu coração. E deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida e fazer uma obra tremenda na tua vida, e você vai ver muitos milagres através de você e o nome do Senhor será glorificado. Agradeço aí pela tua atenção, tenha uma boa semana, uma semana cheia de milagres, e eu conto com você a semana que vem. Deus te abençoe.